Meu nome é Ravili, sou professor de alemão e eu ajudo brasileiros a se tornarem independentes, né, falantes independentes do idioma alemão, ou seja, para as pessoas realmente conseguirem resolver os seus problemas, as suas demandas diárias, sem precisar de alguma outra pessoa. Então vamos ver quem está entrando aí. Fernanda entrou aí. Alô, Fernanda, tudo bem com você? Como é que você está? E eu ainda estou tossindo. Acho que essa tosse vai durar ainda umas 2 semanas, viu? Só pode. A Lai também entrou aí. Tudo bem, Lai? Manda um alô aí. Manda um alô. Sehr gut, alles gut. Olha só, Lady também entrou aí. Tudo bem, Lady? Manda um alô aí também. Lai manda um alô. Wie geht's euch? Então, como é que vocês estão? Wie geht's euch? Wo wohnst du genau? Ich wohne in Düsseldorf. Ich wohne in Düsseldorf. Estúdio Dom entrou na área aí também. Estúdio Dom, um grande abraço. O nome da cidade que eu moro é esse aqui, ó. Düsseldorf. Düsseldorf. Gente, o nosso tema de hoje é o seguinte. A gente vai trabalhar alguns verbos alemães que não são tão intuitivos para quem é brasileiro. Ou seja, você é brasileiro, você é brasileira. E realmente vai ser um pouquinho difícil de acostumar com esses verbos que eu vou abordar com vocês hoje, enfim. Só que eu vou passar uns macetes para vocês conseguirem usar esses verbos mais rapidamente. Então, podem ficar aqui até o final, porque vai ter muito macete, muita coisa interessante para vocês usarem esses verbos. E são verbos muito básicos. Vamos começar então? Como é que você fala em alemão assim, ó? Eu gosto desse filme. Eu gosto desse filme. Então escrevam aí, por favor, em alemão. Eu gosto desse filme. Como é que seria? É uma frase bem básica, né? Você fala isso, eu gosto desse filme. Como é que você falaria isso? Quem vai escrever aí? A Leide, a Lai, Estúdio Dom, Fernanda. Quem é que vai escrever aí? Eu gosto desse filme. A Nath entrou aí. Beleza, Nath? Como é que fala em alemão? Eu gosto desse filme. Sem medo de errar, gente. Sem medo de errar, pode escrever aí. Sem medo de errar. Bota pra fora. Bota o alemão pra fora. Eu gosto desse filme. Como é que é? Ich liebe gern diesen Film. Então, aí seria o verbo amar, né? Eu amo. Mas a gente quer eu gosto. Tem algumas coisinhas também que a gente pode falar dessa sua frase aí, mas vou focar aqui no tema. Pronto, a Lai colocou aí. Ich mag diesen Film. Tá correto. Eu gosto desse filme. Essa é uma forma mais intuitiva para quem é brasileiro, né? Usar o verbo mögen, que é gostar. Então, eu gosto. Ich mag. Lembrando que G no final tem som de K, né? Não é ich mag, é ich mag. Ich mag. Então, ich mag diesen Film. Essa versão aí é intuitiva. Por que é intuitiva? Porque parece um pouco com português, né? Eu gosto. Ich mag. Só que existe uma outra forma de você falar essa frase usando um outro verbo, e os alemães frequentemente usam esse outro verbo, que é o verbo gefallen. Então quem é que pode aí usar esse verbo gefallen e construir uma frase parecida do tipo eu gosto desse filme, só que usando o verbo gefallen? Como é que seria? Eu gosto desse filme, só que usando o verbo gefallen. E é isso que não é intuitivo para nós brasileiros. Não é intuitivo. Para acostumar pode demorar um pouquinho. A Marcinha entrou aí. Tudo bem, Marcinha? Beleza? O Adson também entrou na área aí. Beleza, Adson? Dieser Film gefällt mir. Quase. Poxa, muito bom, muito bom. Exatamente. A única coisa que a gente vai alterar aí é a declinação do começo. Então é dieser, porque film é uma palavra masculina. Então dieser Film, estou digitando para vocês aqui. Gefällt mir. Então, ó. Dieser Film gefällt mir. Olha só a lógica desse verbo. Esse verbo é bem danadinho. Olha só. Com esse verbo gefallen, você coloca a coisa, quer dizer, você não tem que necessariamente citar primeiro a coisa, mas a coisa é o sujeito. Então, o filme é o sujeito. Então, esse filme agrada a mim.
É por isso que você fica no dativo. Você fica mir e você não fica ich. Você não pode falar esse filme agrada ich e colocar o ich lá. Porque a lógica desse verbo é diferente. Então você tem uma coisa, que é o nominativo, que é o sujeito, porque todo sujeito é nominativo, né? Então você tem a coisa lá no nominativo, o verbo conjugado conforme essa coisa, que no nosso exemplo aqui é o filme, e você, que é a pessoa que gosta do filme, fica no dativo. Então a lógica é como se o alemão pensasse assim, ó, este filme agrada a mim. Então por isso que eles falam, dieser Film gefällt mir. Esse filme agrada a mim. E essa construção ela é muito comum em alemão, muito comum. Então, frequentemente, em vez deles falarem eu gosto de alguma coisa, eles primeiro citam a coisa e falam assim, essa coisa agrada a mim. Entende? Então, é muito importante acostumar com isso o quanto antes. A gente pode pegar uma outra coisa também. Imagine só que você tá com corte de cabelo maneiro. Então, imagine só que a Nath ou a Edilza que entrou aí, enfim, vocês estão com corte de cabelo muito bom. E aí eu posso falar o seguinte, ó. Esse corte, ou o teu corte, né? Deine Frisur gefällt mir. Ó. Deine Frisur gefällt mir. O que é que significa Deine Frisur gefällt mir? É tipo assim, a tradução livre é o teu corte agrada a mim. E você também pode falar, pode traduzir também, tipo, eu gosto do teu corte. Só que tem que tomar cuidado com tradução, né? Porque às vezes você pode se confundir um pouquinho. Tem que sentir um pouquinho a lógica alemã. A lógica alemã é aquela coisa agrada a mim. Então é a forma do alemão falar que gosta daquela coisa, entendeu? Ô Ravilho, eu tô vendo que você... A Eli também entrou aí. Tudo bem, Eli? O Rod Viana entrou aí também. Vai entrando aí, galera. Então, quem entrou mais? Verônica também entrou. Beleza, Verônica? Então, olha só. Vamos pensar junto comigo aqui. Você quer falar agora... o cara agrada a mim. Então imagine só que você está numa festinha de aniversário, você está na balada, enfim, você está em algum lugar, você está solteira, você está solteiro, e aí você vê um cara, o cara está ali a 5 metros de distância, 10 metros de distância, e você quer chegar para sua amiga e falar o seguinte, poxa, eu gosto desse cara, né? Eu gosto do cara. Então esse cara vai ser o sujeito, a gente usando a lógica desse verbo, né? Então o cara é o sujeito, então você pode falar assim, ó, dieser Typ gefällt mir. Então, esse cara agrada a mim. Ou seja, você gosta dele, entendeu? Você nem teve contato com ele ainda, mas você pode usar essa frase. Olha só. Então, dieser Typ. Typ é cara em alemão. Dieser Typ gefällt mir. Eli, tudo bem aqui? Tudo tranquilo. Só tô tossindo um pouco. Mas já tem alguns dias, eu acho que ainda vai durar, né? Pelo andar da carruagem, ainda vai durar um tempinho para eu sarar dessa tosse. Mas tirando isso, tá tudo ótimo. Sexta-feira, hoje a gente vai sair, né? Para dar uma voltinha pela cidade. Mesmo num frio miserável que tá. Gente, vocês estão onde agora? Em qual cidade? Escreve aí pra mim, por favor. Paulinha entrou aí, Paulinha Carvalho. Vocês estão em qual cidade? Entrou aí também a... Eita, agora para ler aqui. Magna. A Magna entrou aí, Magna Lopes. Gente, escreve aí onde é que vocês estão. A Paulinha mora aqui, ó, na minha cidade, Düsseldorf. Ok, Düsseldorf. Luzern. Ok, ok, tem a galera que tá na Alemanha aí, né? Maravilha. Precisa aprender alemão. Pois é, então pode me acompanhar que você vai com certeza aprender muita coisa importante em alemão. Tá passando uma ambulância aqui, ó. Gente, vocês estão em qual nível de alemão? Só para eu ter uma ideia aqui, se vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo com esse verbo. Porque se você estiver bem no zero, Viena, interessante. Se vocês estiverem no zero, se todo mundo aqui tiver... Todo mundo não vai estar no zero, né? Mas se a maioria estiver no zero, talvez seja um pouquinho difícil de entender. Mas se vocês já estiverem no A1, já fica mais fácil de entender. Então, Henrique entrou aí também. Beleza, Henrique? Deixa eu só o nariz aqui. Zero. Então a Magna está no zero. Magna, estou no A2, beleza. Iniciante. Hallöchen.
Aí, ó. Henrique, já explica pra galera aí o que é que significa Hallution. Explica pra galera o que é que significa. Ok. A1. Ok. A1.1. O Lucas entrou aí, beleza, Lucas? Ok. A Verônica tá no A2. Beleza, então vai ter gente que vai conseguir acompanhar legal aí. Quem tá no iniciozinho ali vai ficar talvez um pouquinho difícil de entender, mas vai dar pra pegar algumas coisas. A Magna falou que sabe alguns cumprimentos. Então escreve pra gente, Magna, quais são os cumprimentos que você sabe. Ó, o Henrique já escreveu um ali, ó, o Hallution. Oizinho, exatamente. Exatamente, oizinho. Né, o Shen no final tá fazendo com que a palavra fique no diminutivo. Normalmente tem uma troca de vogal, né? Tem um umlaut ali. Então, Hallution. Então, tá aí. Beleza, vamos continuar com o raciocínio, galera. O verbo gefallen. Deixa eu digitar ele de novo aqui, só pra gente ir acompanhando direitinho. Esse verbo aqui, ele é danado. Ele é bem básico, bem usado, mas ele é danado porque ele não é intuitivo para falante do português, para brasileiro, para falante do português. Não é intuitivo. Porque como você constrói a frase é um pouquinho diferente. Já expliquei aqui hoje, vou explicar de novo, só pra gente ir, pra eu dar mais exemplos, né? A lógica desse verbo é a seguinte. Imagine só que você gosta de alguma coisa. Você gosta de alguma coisa. Pode ser um filme, pode ser uma garrafa, pode ser um corte de cabelo, pode ser um celular, pode ser uma câmera, não importa. Você gosta de alguma coisa. E você quer falar o seguinte: ah, eu gosto disso. Eu gosto dessa garrafa, eu gosto dessa câmera, eu gosto desse celular, eu gosto desse filme, eu gosto desse microfone, enfim, tem um microfone aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Eu gosto desse microfone. Então, você vai pensar no seguinte: você vai pegar a coisa que você gosta, você pode colocar ali para começar a frase, e essa coisa que você gosta é o sujeito, Aí você vai pegar esse verbo gefallen e conjugar ele conforme esse sujeito, conforme essa coisa. E depois você vai se colocar no dativo. Em vez de você falar ich, porque ich significa eu, você vai falar mir, M-I-R. Então você vai pegar a coisa que você gosta. Vamos pegar um exemplo aqui. Pode ser canção. Canção, uma música, uma canção. Então você pode falar o seguinte, ó. Essa canção, dieses Lied, gefällt mir. Então o raciocínio alemão é mais ou menos assim, ó. Essa música, essa canção, agrada a mim. Então, dieses Lied gefällt mir. Então vamos escrever isso aqui. Não, eu vou esperar vocês digitarem. Digitem aí, por favor. Dieses Lied gefällt mir. É uma forma de vocês treinarem aí um pouquinho da compreensão auditiva. Vou repetir de novo e alguém pode digitar aí pra gente. Então, ó. Dieses Lied gefällt mir. Dieses Lied gefällt mir. Como é que funciona? E eu vou trazer também para vocês uma curiosidade uma diferença entre Musik e Lied. Tem uma diferença. Mas quem pode escrever aí, ó? Dieses Lied gefällt mir. Sem medo de errar, Dieses Lied gefällt mir. Quase. Henrique, tenta de novo aí. Você precisa mudar duas letrinhas aí, duas coisinhas. Primeiro é que o L da palavra canção fica maiúsculo, né? Porque é um substantivo. Então, dieses Lied, o L maiúsculo. E no verbo, na conjugação do verbo, né? Gefällt, não é a letra E. É uma outra letra que soa como a letra E. Que letra é essa? E se você já sabe o alfabeto em alemão, vocês sabem que tem uma letra ali do alfabeto que o som dela é E. Então tá vendo que é importante agora saber o alfabeto alemão? Então como é que é? A Joyce entrou aí. Beleza, Joyce? Tudo bem? Joyce, escreve pra gente aí, ó. Dieses Lied gefällt mir. Ou então Henrique. Escreve em Henrique de novo. Dieses Lied gefällt mir. A lai, quase lai. Não, o começo lá tem que ser com S, tá? Dieses. Tem que terminar com S. A Nath escreveu Dieses Lied gefällt mir. Exatamente, Nath. É isso aí. Dieses Lied gefällt mir. Então, esse A com o trema, que o trema a gente chama de umlaut, né? Realmente, ele vai ter esse som de E. Gefällt. Dieses Lied gefällt mir. E o significado, então, dessa frase é: essa canção agrada a mim. Ô, Ravilha, mas eu posso escrever diferente se eu quiser falar como a gente formula em português, né? Eu sou o sujeito, eu gosto de alguma coisa ativamente. Posso? Pode também, não tem problema você falar ich mag, eu gosto, dieses Lied. Não tem problema nenhum você falar assim também.
né, como a gente formularia em português, né? Eu gosto, ich mag. Eu gosto dessa canção, ich mag dieses Lied. Mas o que eu tô querendo trazer para vocês é algo que é muito comum, aqui como o alemão formula, né? Muito comum na Alemanha, enfim, ou na Suíça, Áustria, enfim. E a gente precisa se acostumar com isso, inclusive utilizar para que a gente fale de uma forma independente, né? Não fique nessa pendenga sem entender as coisas direito. Ana entrou aí, beleza, Ana? A K também entrou, JWK entrou aí. Ich mag dein Live. Obrigado, que bom, fico feliz que eu possa ajudar um pouquinho, de verdade. Vamos então para um outro exemplo. Se você quiser falar assim, ó, eu não gosto dessa situação. Eu não gosto dessa situação. Então você tá ali com alguém, pode ser um companheiro, uma companheira, pode ser até um colega, amigo, e tá rolando uma situação ali que você não tá gostando. E você quer falar o seguinte, ó, ainda tô tossindo, mas acho que vai demorar, viu? Essa tosse aqui vai demorar ainda mais uma semana ou até mais. Sabe aquele tipo de tosse que você fica uns 15 dias tossindo? Eu tô achando que eu tô com esse tipo de tosse. Gente, é o seguinte, como é que fala então, ó, essa situação não me agrada? Usando o verbo gefallen. Usando o verbo gefallen. A gente já estudou um pouquinho esse verbo hoje, já expliquei como é que funciona a lógica dele. 2 vezes eu expliquei como é que funciona a lógica desse verbo. Só mandar um alô pra galera que tá entrando. Jéssica entrou aí. O Gerson também entrou. Grande abraço, meu brother. Então, gente, como é que fala? Essa situação não me agrada. Usando o verbo gefallen, que tem essa lógica um pouco diferente, né? Como é que fala? Essa situação não me agrada. Grande Danilo. Tudo bem, Danilo? Tá em Portugal ainda, meu brother? Manda um recado aí. Como é que você tá? Gente, verbo gefallen. Como é que fala? Essa situação não me agrada. Essa situação não me agrada. Em alemão, usando o verbo gefallen. Vamos lá. Diese Situation gefällt mir nicht. Quase. Situation em alemão é uma palavra feminina. E aí, se é uma palavra feminina, o que é que você tem que fazer com essa primeira palavra que você escreveu? Não é dieses. Não é dieses, é uma outra coisa. Você tem que tirar só uma letrinha. Porque a palavra Situation é uma palavra feminina em alemão. Porque palavras que terminam com ion em alemão são palavras femininas. Então como é que seria? O restante da frase tá tudo certinho, só consertar esse começo aí. Então, escreve aí de novo, Nath. Não, Nath, não é para colocar o R. Tira o R, tem que tirar o R. Deixa só diese, terminando com a letra E. Salve, mano Raviri, tudo certo em Lisboa? Mete bronca aí. Ah, você tá em Lisboa, né? Massa. Só beber água aqui, gente, rapidinho. Então, exatamente, ó. Diese Situation. Dieses Live-Video gefällt mir sehr. Sehr gut. Danke sehr. Então, olha só, galera. Essa situação não me agrada. É exatamente como a Nath tinha escrito, só mudando um pouquinho a primeira palavra. Deixa eu digitar pra vocês aqui. Mas vocês vão digitando aí também, viu, galera? Então, diese Situation, porque Situation é uma palavra feminina. Então, gefällt mir nicht. Sehr gerne. Sehr gerne. Diese Situation gefällt mir nicht. Olha que interessante, galera. Uma outra dica aqui relacionada a esse alemão do dia a dia, né? Nada de aqui comigo não rola esse alemão travado de escola, não. Um alemão do dia a dia. Frequentemente os alemães eles não falam nicht e o T no final. Falam só nicht. Nicht, porque é mais rápido, né? Para falar soa mais rápido quando você fala assim. Então você pode falar tranquilamente. Diese Situation gefällt mir nicht. Não precisa falar nicht. Se você quiser falar nicht, pode, né? Certinho, corretinho. Mas se você fala só nicht, tá em casa, tá tudo tranquilo. Diese Situation gefällt mir nicht. Quer ver outra coisa interessante? O alemão para cumprimentar, eles falam também assim, ó. Só isso aqui, ó. Em vez de falar Guten Tag, claro, assim, muita gente fala Guten Tag, né? Só que também tem muita gente que fala só Tag, Tag. E por incrível que pareça, o G fica assim, ó. Tag, Ar. Como se fosse um RR, né? Fica meio rasgadinho assim. Tag. A Cris entrou aí. Tudo bem, Cris? Beleza? Vamos continuar, galera. Agora, como é que você fala assim, ó? Agora vamos inverter a ordem da frase. A gente já estudou, a gente já conversou hoje, que quando você usa o verbo gefallen, você pega aquela coisa ali, pode ser uma pessoa também, tá? Mas você pega ali o sujeito,
começa com o sujeito, o verbo conjuga ali conforme o sujeito, depois você se coloca no dativo. Vou repetir um exemplo. Vamos supor que você gosta de um cara. Você pode falar assim, ó, dieser Typ, esse cara, gefällt mir. Então esse cara me agrada, no sentido de eu gosto dele. Se você quiser falar assim, ó, Tag, genau. Se você falar, essa garota me agrada, essa menina me agrada, você pode falar, das Mädchen gefällt mir. Pô, essa garota me agrada, né? Tipo, eu gosto dela. Dieses Mädchen gefällt mir. Beleza. Só que também você pode pegar e começar com o dativo. Você pode começar com a palavra mia e inverter a ordem. Ou seja, você começa com o dativo, com a palavra mia. O verbo, você vai colocar logo depois na segunda posição, né? Que é uma regra que existe na gramática, verbo na segunda posição, numa Hauptsatz. Então você vai ter o verbo na segunda posição, só que esse verbo ele vai ter que estar conjugado conforme o sujeito. E mia nunca é sujeito. A palavra mia nunca é sujeito, porque dativo não é sujeito. Sujeito é nominativo, entende? Então vamos lá. Você quer falar a mesma frase, ó. Das Mädchen gefällt mir. A garota agrada a mim, ou me agrada. Você também pode falar o seguinte, ó. Mir gefällt das Mädchen. Você consegue também inverter aí. Maravilha, mas que loucura é essa? Eles estão invertendo o raciocínio, a lógica da frase. É uma questão de ênfase. A gente faz assim em português também. Olha só como a gente pode fazer em português. Ó. Sei lá. Deixa eu pensar aqui no exemplo em português. Eu pago a conta. Né? Eu pago a conta. Você levanta a mão, eu pago a conta. Mas também você pode falar em português assim, gente, a conta eu pago, tá? A conta eu pago. Tá vendo que você inverteu? Você começou a frase eu pago a conta, começando com sujeitos, mas também você pode pegar o objeto, né? O objeto direto aqui, né? Eu pago. Pago o quê? A conta. Você também pode pegar e colocar a conta no começo. Gente, ó, a conta eu pago. Ravile, por que tem isso, pelo amor de Deus? Simples, é uma questão de ênfase. Você que é brasileiro e brasileira sabe que se eu falar a conta eu pago, eu tô querendo só dar uma ênfase maior na conta. Simples assim. Em alemão tem a mesma coisa, galera. Então, você pode começar uma frase alemã com um acusativo? Pode. Você pode começar uma frase alemã com um dativo? Pode. Você pode começar uma frase alemã com informação temporal? Tipo am Abend, 19 Uhr oder gestern? Pode. Pode também. Você pode começar uma frase alemã com informação de local? Pode. Né? Então, assim, existe essa flexibilidade, mas existem algumas regras que você tem que respeitar, tipo, verbo na segunda posição, informação temporal, via de regra, na primeira ou na terceira posição da frase. No meio de frase, informação temporal vem antes de informação local. Mas, enfim, esse papo pode ser longo em relação à posição das palavras na frase. O que eu quero conversar com vocês aqui é o seguinte, o verbo gefallen, que é um verbo básico em alemão. Como é que você vai usar ele? Você pode começar com o sujeito, que pode ser uma coisa, pode ser uma pessoa, e aí você vai falar que aquele sujeito, aquela coisa, aquela pessoa agrada você e você fica no dativo. É por isso que esse verbo não é intuitivo para quem é brasileiro, mas é importante vocês aplicarem, usarem esse verbo gefallen. Usem ele o máximo que vocês puderem. Agora imagine que você acabou de assistir um filme e você gostou do final. Você gostou do final do filme. Você chega para a pessoa ali que está assistindo o filme com você, você pode falar o seguinte, Dieses Ende gefällt mir. Deixa eu digitar para vocês. Espera aí que daqui a pouco eu leio os comentários. Mas olha só. Dieses Ende gefällt mir. Então imagine só que você acabou de assistir um filme com alguém e aí você pode chegar para a pessoa e falar assim, esse final me agrada. Né? Dieses Ende gefällt mir. E aí, só que você também pode escrever assim, ó, ou falar mir gefällt dieses Ende. Mir gefällt dieses Ende. Pode também do mesmo jeito. Ravile, mas me dá uma confusão mental, porque quando eu coloco mir ali na frente, tô achando que é o sujeito e tá conjugando o verbo. É o mir que tá conjugando o verbo? É mir gefällt? Não, não é. Não é a palavra mir que está conjugando o verbo, porque a palavra mir não conjuga verbo. O que está conjugando o verbo é a palavra que está no final, dieses Ende. Você só inverteu a ordem por uma questão de ênfase, que é o que eu falei, né? É como se falasse assim, ó, pra mim, o final agrada. Né? A mim, o final agrada. É uma questão de ênfase mesmo, beleza? Deixa eu só ler os comentários aqui, peraí. Vamos lá. A Márcia entrou aí, tudo bem, Márcia, beleza?
Havia no dativo, disso declina para der, né? Exatamente. Isso. Se você tiver a palavra die Situation, se ela tivesse no dativo, seria der Situation. Exatamente. O Gá Fernandes entrou aí, beleza? Gá, talvez seja Gabriel. Revista Jurídica entrou aí. Não sei se eu já falei isso pra vocês, mas eu sou formado em Direito. Eu faço mestrado aqui na Alemanha, mestrado em Direito Criminal Alemão. Eu falei porque Revista Jurídica entrou aí. Quis falar isso, que é importante. Du brauchst einen limitierten Tee mit Honig. Das hilft sehr gut. Pense numa pessoa que não sabe se cuidar tão bem assim, sou eu. Tipo, eu me alimento bem e tudo mais, mas quando eu tô tossindo, alguma coisa assim, eu até comprei um remédio, mas às vezes eu esqueço de tomar, fico focado no trabalho, enfim. Deixa eu ver aqui, tem uma galera que entrou aí. Dá um alô pra galera aqui. Mary entrou aí. Josi também entrou. Beleza, galera? Vaneide. Ravile, ainda dá pra entrar no curso? Infelizmente não. Infelizmente não. A gente não sabe quando a gente vai abrir novas inscrições pro curso, porque agora eu tô muito focado em produzir material atualizado pra galera, né? Pro pessoal que entrou. E aí eu tô bem focado nisso, assim, em gravar as novas aulas. Toda semana sai um módulo novo. E eu decidi regravar tudo justamente porque existem novas atualizações relacionadas às notícias de brasileiros que saem do Brasil para vir na Alemanha. E eu trago essas informações no curso também, né? Coisas que vão ajudar os brasileiros a, enfim, morarem na Alemanha, alguma coisa envolvendo também aspecto cultural ou de notícia. Palavras novas que entram no vocabulário também, né? Porque todo ano novas palavras são inseridas no vocabulário. E eu tô regravando um curso e a gente não sabe quando vai abrir uma turma nova, justamente porque a gente precisa se dedicar agora, né? Eu e minha equipe, a gente precisa se dedicar pra galera que entrou, pra não ficar, né, acumulado demais e dar mole de não cumprir com os prazos, né? Tem que cumprir com os prazos direitinho. Mas enfim, em algum momento a gente vai abrir as inscrições de novo. Rafa entrou aí, beleza, Rafa? Não sei se Rafa tá aí ainda. Vamos ver se... Aqui é pra aprender alemão, viu, Rafa? Carlos... Vaneide. A Vaneide também, bacharel em Direito. Que massa. Muito massa. Qual a matéria do Direito que você gosta, Vaneide, assim, que você curte mais? Peraí que a gente vai entrar no alemão de novo, viu, galera? Josi mandou um oi. Ich habe Psychologie studiert. A Ana estudou psicologia. Velho, adoro psicologia. Adoro psicologia comportamental, inclusive, né? Você realmente usar a psicologia para entender por que você faz aquilo, por que você tem esse tipo de personalidade, você pode mudar alguma coisa na sua personalidade, no seu comportamento. Sou novo, já estou amando. Pô, obrigado demais. Kika, em qual parte da Alemanha moras? Eu moro em Düsseldorf. A Nath, tô adorando as aulas do YouTube com as irmãs. Ah, que legal! Você tem assistido, Nath? Com as irmãs de São Paulo, né? Exatamente, são aulas bem legais mesmo, porque eu faço uma revisão dos temas com elas e corrijo as frases delas. Dá pra aprender muita coisa nessas aulas. Galera, tem umas aulas no meu Instagram, no YouTube também, que vocês conseguem aprender muita coisa. São aulas de 40 minutos, 30 minutos, 50 minutos. Realmente é muita coisa que eu falo nessas aulas, dá pra aprender muito. Mas vamos lá, continuando. E nessas aulas também eu compartilho a tela, né? Então a Nath que assistiu pode comentar alguma coisa aí sobre essas aulas. Vamos lá. Imagine só que você agora quer falar de uma maneira genérica. Como assim de uma maneira genérica? Você só quer falar o seguinte. Imagine só que você alguém tá te dando uma massagem. Que coisa boa, hein? Alguém tá te dando uma massagem. Quem é que não quer, né? Meu Deus, tô precisando de uma massagem. Então alguém tá te dando uma massagem. E aí você pode falar o seguinte. Eu gosto muito disso. Eu gosto muito disso. Né? Então você tá lá tomando massagem, você pode falar, eu gosto muito disso. Como é que você pode falar isso em alemão? Eu gosto muito disso. Só que usando o verbo gefallen. Usando o verbo gefallen e tentem aplicar aquilo que a gente estudou hoje. Essa lógica, né? Eu passei para vocês um ensinamento, um padrão que vocês seguem. Lembra? Sujeito. Vamos começar com sujeito. Sujeito, verbo conjugado conforme sujeito. E você, que está gostando da coisa, fica no dativo. Então como é que fala em alemão? Isso me agrada muito. Isso me agrada bastante. Como é que seria isso? Até falei como o alemão pensaria só para ajudar. Ó. Isso agrada-me bastante. Como é que seria? Isabela entrou aí. Tudo bem, Isabela? Beleza? Das gefällt mir sehr. Ana, não vale, Ana, porque você já é fluente, provavelmente, né? Então... Mas tô brincando, pode escrever, fica à vontade para escrever. Das gefällt mir sehr. Exatamente, das gefällt mir sehr. Tipo,
Isso me agrada bastante, né? Uma tradução um pouco mais próxima seria essa. Uma tradução livre é tipo, eu gosto muito disso. Das gefällt mir sehr. Então, galera, essa frase aí, ó, das gefällt mir sehr, a Ana pode confirmar, é uma frase muito, muito usada. Muito usada. Valeu, Márcia. Forte abraço. Até mais. Gente, das gefällt mir sehr é muito importante que vocês saibam. Muito, 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 muito. Isabela mandou um alô. A Nath respondeu sim, são ótimas pois você explica o porquê dos erros e qual a ideia que elas querem dar em cada frase escrita. Exatamente. Eu vou corrigindo, vou explicar. Sem dar resposta, né? Mas legal é que eu não dou a resposta, né? Eu sempre faço elas pensarem no que elas estão escrevendo. Isto bem café com leite. Né não, você não é café com leite não, eu já percebi que você não é. Gente, deixa eu pensar aqui num outro exemplo. Vamos trabalhar outro verbo? Trabalhar outro verbo aqui que tem essa lógica. Trabalhar esse verbo que tem essa mesma lógica, quer ver? Um verbo que tem essa mesma lógica. O verbo schmecken. O verbo schmecken é bem interessante. Schmecken. Porque em português a gente vai ter uma construção um pouquinho diferente. E o verbo schmecken fica até difícil de você traduzir assim ao pé da letra. Olha só, schmecken. Mesma coisa com schmecken, olha só. Tem o sujeito. O sujeito normalmente é um alimento. Um alimento, uma comida. Então, o sujeito, uma comida. Aí você conjuga o verbo schmecken conforme essa comida. E depois você tá lá no dativo. Então, olha só que interessante. Em alemão, se você quiser falar assim, ó. O bolo tá gostoso pra mim. O bolo tá gostoso pra mim. Né? Como é que você fala isso? Sem usar a palavra lecker. A gente não quer usar a palavra lecker, não. A gente quer usar o verbo schmecken. Então, schmecken. Como é que a gente usa o verbo schmecken e fala que o bolo tá gostoso pra mim? Como é que seria? Usando a lógica que eu expliquei. Sujeito é o bolo, você conjuga o verbo conforme esse sujeito que é o bolo, e depois você se coloca no dativo. Então, o bolo tem sabor pra mim, tá gostoso pra mim, é saboroso pra mim. A tradução pode variar um pouquinho, o importante é a gente entender o sentido. Tem um pessoal entrando aí. O Kuan entrou aí, beleza? A Letícia, acho que talvez seja Letícia, sim, entrou aí também. Felipe, Cláudia, tudo bem com vocês, galera? A Ana falou que mora há 17 anos em Koblenz, mas estou sempre aprendendo. Teu método é massa. Pô, obrigado. Obrigado, fico feliz. Então, galera, como é que é? E aí, como é que eu uso o verbo schmecken? Gente, olha só. Falante independente no alemão. Então, eu preparo as pessoas para se tornarem independentes no alemão. Se virarem sem precisar de uma outra pessoa. Darf ich antworten oder nur beobachten? Du kannst antworten, wie du willst. Das ist in Ordnung. Mas eu sei que você sabe a resposta. Meu alemão ainda é nível Tarzan. Fala igual. Não, mas não importa. Se você tá aqui é porque você quer aprender. E você vai aprender com certeza. Porque você tá buscando esse aprendizado, né? Então, se você não desistir, todo dia uma gotinha, gente. Ó. Vou até colocar ali uma gotinha aqui. Porque eu amo essa metáfora da gota. Olha só. Agora, para achar a gotinha aqui Vou achar. Pera aí que eu vou achar uma gotinha. Só pra gente selar o nosso... Porque eu nunca postei essa gotinha aqui. Porque, gente, é todo dia uma gota. Esquece o que tá amanhã. Todo dia uma gotinha, todo dia uma gotinha. No longo prazo, isso dá um resultado absurdo. Absurdo. Vê se vocês acham uma gota aí. Cara, eu não tô achando uma gota. Tem um monte de... Gente, vou repetir de novo. É todo dia uma gotinha. Todo dia. E num prazo longo... vocês vão chegar onde vocês querem. E, lembrando, vocês não querem necessariamente fluência. Fluência demora demais para chegar. Antes da fluência tem independência, que é você se virar, sem estar falando tudo perfeito, mas você usa aquilo que você precisa, você entende as coisas práticas do dia a dia. Então, eu preparo as pessoas para serem independentes no alemão, com foco naquilo que é realmente utilizado, sem
perda de tempo, estudar aspecto gramatical que não precisa. Boa, Cláudia. Agora achei a gotinha aqui. Eu tô colocando essa gotinha aqui, galera, só pra gente lembrar. Eu acho que eu vou pegar esse hábito de colocar a gotinha aqui pra gente lembrar que é todo dia uma gota. Você tem esse copo aqui, ó. É um copo de cerveja, mas não tinha cerveja aqui não, tá? Tinha água. Então, você tem esse copo aqui. Se você jogar uma gotinha todo dia aqui, não vai transbordar em algum momento? É uma gota por dia. Pode demorar, né? Porque não é uma gota toda hora, né? É uma gota por dia. Poxa, pode demorar pra encher esse copo aqui. Mas não vai encher? Agora imagine que essa gota é o conteúdo alemão, é a língua alemã. E aí você fazendo um estudo eficiente. O que é um estudo eficiente? É um estudo em que você aprende aquilo que é necessário, que você vai utilizar e que você vai ouvir. Então você fazendo um estudo eficiente, todo dia uma gotinha, vai chegar em algum momento no futuro que você vai estar mandando bem no idioma. Porque nenhuma pessoa que tem excelência, ela aprendeu aquilo no dia. Nenhum pianista fera aprendeu a tocar piano em um dia, ou em um mês, ou em 2 meses. Ela simplesmente continuou. Nenhum, sei lá, falei pianista, nadador, nenhum falante também de alemão, enfim, ninguém que manda bem em alguma área, uma pessoa que é excelente em alguma área, ela não aprendeu aquilo em um dia, ela aprendeu aquilo, foi um processo de aprendizado que durou um tempo relativamente longo. Tem que ser longo? Não necessariamente, mas se você continuar, você vai ficando cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor, e você vai se preocupar com uma gota por dia. Foi assim que eu fiz. Claro que no começo eu tinha ainda várias inseguranças, tinha um aspecto emocional, frustração, ansiedade, mas eu fui lidando com isso e aprendendo, estudando um pouquinho de psicologia ali com livros, comprava livros para entender meu aspecto emocional. Eu tinha dúvidas se eu realmente ia chegar, se eu ia ser independente em alemão, se um dia ia ser fluente e tudo mais. Então esse aspecto emocional é natural. Mas eu passei por isso e eu conheço centenas de alunos que passaram por isso. E a gente conversa sobre essas coisas, sobre os aspectos emocionais. O que eu tenho para falar para vocês, inclusive alguns de vocês também podem confirmar isso, é o seguinte: relaxa. Vai na fé, uma gotinha por dia, sem estar se cobrando pra caramba. Faz o do dia e esquece o de amanhã. E entenda que em algum momento vai chegar. Não fica ansioso, mas tem que chegar logo porque eu não aguento mais e tal. Vai chegar se você continuar. Agora, se você pegar a sua energia, que você tem que colocar nos seus estudos, pra ficar nessa ansiedade, nessa frustração, nesse lance de tem que chegar logo, você vai estar minando sua energia. Entende? Vai ser aquele estudo pesado, porque você sempre vai estar assim, não tá botando fé, não sabe quando é que vai chegar e fica colocando um peso nos estudos. Não é legal, não é legal. É melhor segurar um pouquinho esse aspecto emocional, continuar fazendo, que vai chegar, eu te garanto que vai chegar. Ah, Vili, mas quando é que vai chegar? Pode variar de pessoa para pessoa, mas se for um estudo eficiente, você consegue chegar no nível intermediário de alemão em ali 6, 7, 8 meses. Tranquilo e calmo. Você consegue, inclusive, em 4 meses ter o B1 se você fizer aulas todos os dias. O meu plano funciona assim, para as aulas VIP, né, para as aulas particulares e tudo mais. Em 4 meses, se a pessoa faz aula de segunda a sexta, ela consegue ter o nível B1 de alemão. Agora sim, tem que estudar bastante, né? São cerca de 3 horas por dia, fora as aulas comigo ali, ao vivo e tudo mais. Então, é possível? É. Tem que pagar o preço. Tem que ser 4 horas por dia, 3, 4 horas por dia? Não, não tem que ser. Pode ser menos. O tempo vai demorar um pouquinho mais para chegar ali no nível intermediário de alemão e tudo mais. Mas é possível sim. Eu quero voltar com os exemplos aqui com vocês. Já achei a gotinha, né? Mas vamos lá. A Ana falou o seguinte: quando somos muito selbstkritisch, travamos no idioma. Eu só aprendi quando relaxei. Olha aí, ó. A Ana tá na Alemanha, gente, há 17 anos. É o que ela falou, ela tá aqui ao vivo. E ela falou que quando a gente é muito autocrítico, né? A gente trava bastante no idioma, porque você fica o tempo todo querendo falar tudo perfeito. E ela falou que só aprendeu o idioma quando ela relaxou. Olha que ensinamento maravilhoso. Quando ela relaxou, provavelmente o alemão saiu. Ela já vinha se dedicando pra caramba e tudo mais. Em algum momento ela deve ter pensado o seguinte, ela pode até confirmar. Deve ter pensado, cara, não vou ficar nessa noia mais não. Vou simplesmente me comunicar aqui e tudo mais, sem querer falar tudo perfeito, que aí vai. Claro, se você tá no comecinho, né? Começou a aprender tem 1 mês, 2 meses, 1 semana, claro, é natural que você esteja ali no começo nessa posição passiva de aprendizado, que é você realmente recebendo bastante conteúdo, ouvindo pra caramba, lendo pra caramba, pra você ter um certo vocabulário para começar a se manifestar em alemão. É muito importante também você treinar bastante pronúncia desde o começo, entender a fonética alemã.
Isso vai te dar uma segurança legal na hora de você, quando você estiver ouvindo alemão e tudo mais, na hora de falar também. Mas vamos lá, entrou a Márcia, entrou Luiz, Sofia, o Arthur. Deixa eu ver aqui porque Felipe inicia os estudos sobre o passado, o perfect. Gostaria de saber, o restante ficou cortado. Saber o que? A conjugação, como é que funciona? Ich war früher sehr perfektionist und selbstkritisch. Das hat mir am Anfang nicht geholfen. Genau, é o que eu falei, né? Você era muito perfeccionista e autocrítica, isso não te ajudou no começo. Exatamente. A Francis entrou aí também, o Costa entrou aí, e a Ana respondeu, hoje eu até sonho em alemão. Das ist unglaublich. Exatamente. Ela sonha em alemão e isso é inacreditável, ou seja, pô, como é que você imagina que um dia você vai sonhar em alemão, como você sonha em português? Mas vamos continuar aqui, galera. Schmecken. Ana, você pode responder se você quiser, tá? Schmecken. Você quer falar o seguinte, ó. O bolo tá gostoso pra mim. Eu sei que a gente é mais intuitivo para brasileiro falar isso aqui, né? Der Kuchen ist lecker. Isso aqui é bem intuitivo para brasileiro, né? Der Kuchen ist lecker. Pô, isso aqui é muito intuitivo. Pô, o bolo tá gostoso. Mas eu não quero isso. Eu quero uma construção bem num outro tipo de pensamento, que é mais difícil para brasileiro. Como é que seria essa construção? Como é que seria essa construção? A Ana, se quiser, pode escrever aí. Então, o bolo tá gostoso para mim. Tem uma construção bem utilizada na Alemanha, usando o verbo schmecken. Schmecken. Você pode falar assim, der Kuchen ist lecker, não tem nada de errado com isso. Eu só tô querendo trazer para vocês algumas construções aqui que não são intuitivas para brasileiros. É uma forma de ajudar vocês a destravar algumas coisinhas. A Márcia falou, wie geht's? Mir geht's sehr, sehr gut. Leider habe ich immer noch Husten, aber das ist normal. Die Kuchen schmeckt mir sehr gut. Quase. Quase. É der Kuchen, genau. Ana respondeu aí, der Kuchen schmeckt mir. Então o bolo tem sabor pra mim, tá saboroso pra mim, enfim. Exatamente. Der Kuchen schmeckt mir. Como é que você fala assim, ó? O vinho tá gostoso pra mim. Galera, peguem um padrão aí. Vocês viram a resposta agora. Agora eu quero que vocês escrevam assim, ó. O vinho tá gostoso pra mim. Como é que seria? Ricardo entrou aí. Pocahontas entrou aí também. Exato, der Kuchen. Exatamente, Márcia. Der Kuchen, o bolo. Galera, como é que escreve agora aí? Como é que fala? O vinho. O vinho tá gostoso pra mim. Do ama. Ja, leider. Gente, isso que a Ana falou aí, ó, do ama, é tipo assim, é uma forma de falar assim, pô, pobrezinho. O alemão fala assim, do ama. Ô, gente, né? O nosso ô, gente. Coitado, né? Porque eu ainda tô tossindo bastante. Eu tô gripado. Mas vamos lá. A Márcia falou das Wein schmeckt mir gut. Pocahontas mandou um oi. Der Wein schmeckt mir. A Cláudia escreveu exatamente. É der Wein. E por que é der Wein? Tem um macete pra isso aí, viu, gente? Por que é der Wein e não das Wein? Tem um macetezinho, uma regrinha que vocês podem anotar agora se vocês quiserem, que eu vou falar daqui a pouco. Mas por que é der Wein? Alô Rosa, beleza? Gente, por que é der Wein? Weiß es nicht. Ok, é der Wein porque a maior parte das bebidas alcoólicas são palavras masculinas. Der Wein, der Sekt, der Cocktail. Então, der é o artigo de palavras de bebidas alcoólicas. Tem exceção, né? A exceção a gente já sabe, das Bier. Mas tirando isso, a maioria das bebidas alcoólicas são palavras masculinas. Beleza? Então, der Wein schmeckt mir. Beleza, então der Wein schmeckt mir, exatamente. Cláudia respondeu aí, der Wein schmeckt mir. Então, como é que vocês falam assim, ó? A linguiça tá saborosa. Usando esse mesmo verbo. Vamos trabalhar com esse verbo aí, porque esse verbo é importante. Como é que é? A linguiça tá gostosa pra mim, é saborosa pra mim. O Maico entrou aí, beleza, Maico? Tudo bem com você? Hein, gente, como é que fala assim, ó? A linguiça tá gostosa pra mim. Como é que seria? A linguiça tá gostosa pra mim.
Essa palavra na Alemanha é muito importante porque eles adoram linguiça. Ich bin vegetarisch. Sou vegetariana. Beleza, mas e a palavra? Tem que saber, né? Como é que é linguiça em alemão? Mesmo que você não coma, é importante saber. Como é que é em alemão a linguiça? É até bom que você saiba justamente para quando alguém te oferecer, você já negar, né? Nein, danke. E aí, como é que é a linguiça? É saborosa para mim. Wurst, genau. E o artigo, die Wurst, genau. E a frase toda agora, como é que seria? A linguiça tá gostosa pra mim. Usando o verbo schmecken. Pra gente focar nesse verbo aqui, schmecken. Como é que seria? A Rai entrou aí. Tudo bem, Rai? E aí, gente, como é que seria? A linguiça tá gostosa pra mim. Galera, pode escrever sem medo, tá? Não sei, eu tô tendo a impressão que vocês estão digitando só quando vocês têm certeza. Não tem essa não, vai escrevendo, vai digitando aí. Die Bratwurst schmeckt mir, correto? Die Wurst schmeckt mir schlecht. Exato, você não gosta, eu também não sou muito fã não. Du brauchst Medikamente, do Ama. Sim, eu tenho aqui, só tenho que tomar. Beleza, Rai, que bom que tá tudo bem com você. Maravilha. Então, exatamente, galera. A Nath respondeu aí, de Bratwurst schmeckt mir. Agora, qual é a diferença de Bratwurst para Wurst? Qual é a diferença? Porque a Nath escreveu certo, a Márcia também escreveu certo. Agora, qual é a diferença? Qual é a diferença de Bratwurst para Wurst? Die Wurst schmeckt mir gut. Exatamente, Lai. Correto. Só o W ali que é maiúsculo. Eu sei que parece besteira isso, mas não é não. Porque em alemão, realmente, isso é muito importante. Principalmente se você estiver fazendo prova, lembrar que substantivo em alemão é sempre maiúsculo. Então, W ali maiúsculo. Die Wurst schmeckt mir gut. Exatamente. Bratwurst é assada. Exatamente. Boa, galera. Show de bola. Agora, como é que fala assim, ó? A sopa. A sopa tá gostosa pra mim. Usando o verbo schmecken ainda. Bota pra fora, galera. Sem medo de errar. Vocês já pegaram já o clima aqui da coisa. Como é que escreve? Como é que é? A sopa tá gostosa pra mim. Como é que seria? De Suppe, correto. E o restante? S maiúsculo ali, né? É um substantivo. De Suppe. Die Suppe schmeckt mir, correto, Cláudia. Die Suppe schmeckt mir sehr, correto, Ana, né? O Zé ali dando uma ênfase. Die Suppe schmeckt mir gut, correto, só o S que é maiúsculo. Die Suppe schmeckt mir sehr gut, geht auch. Muito bom, galera. Show de bola. Muito, muito bom. E se você quiser fazer uma pergunta agora? Se você quiser chegar pra alguém e falar assim, ó. Die Suppe schmeckt mir, correto, Nath? Imagina agora que você quer perguntar pra alguém assim, ó. A sopa tá gostosa pra você? Gente, lembra que é uma pergunta. Agora tem que prestar um pouquinho mais de atenção. Por enquanto eu não vou dar dica não, só pra ver como é que vocês estão nisso. Agora é uma pergunta, tá? A sopa tá gostosa pra você? Só que é usando o verbo schmecken, tá? A gente vai continuar usando esse verbo, só que com estrutura de pergunta. Vamos ver como é que vocês estão pra fazer pergunta? Você chega então pra alguém que tá do seu lado ali. A sopa tá gostosa pra você? A Márcia respondeu, schmeckt der Suppe dir gut? Não, porque é die Suppe, lembra que é die Suppe? E tem um outro lance também na ordem das palavras na frase. Nath respondeu, schmeckt dir die Suppe? Exatamente. O dativo vem logo depois. Então a gente começa com o verbo, né? Por ser a pergunta, verbo no começo. O dativo fica logo depois. Schmeckt dir die Suppe? Exatamente. Wie schmeckt die Suppe? Cláudia também tá certo, tá? Não tá errado como você colocou, não. Pode ser wie schmeckt die Suppe ou wie schmeckt dir die Suppe. Não tem problema, não. Schmeckt dir die Suppe gut? L também tá certo. Tá de boa. Pô, galera, muito bom. Gostei. Vocês estão afiados, hein? Gostei. Vamos para um outro verbo? Esse verbo, gente, é bem interessante, que é o verbo passen. O verbo passen, basicamente, dentro dessa estrutura que a gente está trabalhando hoje, né, de a pessoa fica no dativo e o sujeito ali é uma coisa, o verbo passen, ele tem dois sentidos.
Dois sentidos. Passem, ele pode ter um sentido de caber, tipo um chapéu que cabe, um relógio, uma roupa que cabe, né? Não tá apertado, não tá folgado. Cabe ali, um calçado, uma roupa. Então o verbo passem, né, pode ter esse sentido. Mas o verbo passem também pode ter o sentido de ser apropriado, de convir. Não é aufpasse não. Aufpasse já seria outro verbo, e é junto, né, no infinitivo. Seria o verbo passem, só passem, sem o auf. Então, o verbo passe também tem o sentido de ser conveniente, de estar ok, de convir. Muito usado com horário. Mas vamos focar no primeiro sentido, de passe no sentido de caber alguma coisa. Vamos pegar a mesma estrutura que a gente aprendeu, ou seja, alguma coisa, que pode ser uma roupa, né, nesse caso, verbo conjugado e a pessoa no dativo. Então, olha só. Como é que é vestido em alemão? Como é que é vestido em alemão? Como é que é vestido em alemão? Não é o verbo passieren, não. É o verbo passen. Não é passieren. Dieser Unterricht gefällt mir. Obrigado, Nath. Ali seria com R. Foi mal ter que ficar corrigindo, mas é porque a gente está aqui aprendendo, né? Então, dieser Unterricht. Com R no final, o dieser. Das partes zu mir. Das partes zu mir. Isso combina comigo. Muito bom. Das Kleid, exatamente, Cláudia. Das Kleid, o vestido. Show de bola. Então temos aí o vestido. Agora, como é que você fala assim, ó? O vestido cabe em mim. Usando o verbo passen. O vestido cabe em mim. Que é meio que a lógica alemã, né? O vestido cabe em mim. Como é que seria? Das Kleid passt mir gut. Exatamente, Márcia. Faltou só um Szinho ali, mas eu sei que foi erro de digitação. Um Szinho no past. Então, das Kleid passt mir gut. Sehr gut, Márcia. Então, tipo, sei lá, o vestido tá bom pra mim, né? No sentido de que ele cabe ali em você. Exatamente, pode ser também só passt mir, das Kleid passt mir, ou passt mir gut, das Kleid passt mir gut. Ganz genau. Muito bom. E se você quiser falar assim, ó, vamos pegar agora outro sentido? Beleza, Nath, exatamente. Eu vou corrigindo porque o objetivo aqui é aprender, né? Então é claro que é importante eu falar pra vocês. Vamos trabalhar agora o passe no sentido de ser apropriado, de convir. É muito usado com dia, com horário. Olha que interessante. Se você quiser falar assim, ó, às 17 horas tá bom pra mim. Ó, às 17 horas tá bom pra mim. Você tá combinando alguma coisa com alguém e quer falar essa frase. Às 17 horas tá bom pra mim. Como é que seria essa frase usando o verbo passen? E aí, como é que seria? Às 17 horas tá bom pra mim. Aí você usa o verbo passen. Como é que seria? Sehr gerne, Márcia. Não, então. Lilian entrou aí. Tudo bem, Lilian? Beleza? E aí, gente, quem é que vai digitar isso aí? Sem medinho. Genau, 17 Uhr passt mir gut. Exatamente, a Cláudia respondeu aí. O verbo passen, gente, está sendo utilizado agora nesse sentido de que convém, que tá bom. Né? Então, às 17 horas passt mir gut. O sentido poxa, às 17 horas está bom para mim. Então, gente, para vocês serem independentes no alemão, vocês têm que saber isso que a gente está trabalhando hoje. Tudo aqui é básico, tudo aqui é importante. E às vezes causa um pouquinho de confusão, porque em português a gente formularia de uma outra forma, beleza? É por isso que eu estou trabalhando esse tema com vocês. Então, 17 Uhr passt mir gut. Muito bom. A Márcia respondeu 17 Uhr... tem que só corrigir algumas coisinhas ali, erro de digitação. Nath respondeu 17 Uhr passt mir gut. Ganz genau. Ganz genau, exatamente. E se você quiser fazer uma pergunta, galera? Vocês mandaram bem agora há pouco, né? A estrutura de pergunta. Como é que você pergunta pra pessoa assim, ó? Tá bom pra você na segunda? Tá bom pra você na segunda? Na segunda-feira, no caso, né? Tá bom pra você na segunda? Agora é uma pergunta, estrutura de pergunta usando o verbo passen. Bota pra fora aí, sem medo de errar. Bota pra fora. Tá passando a ambulância aqui. E aí, galera, como é que fala? Tá bom pra você na segunda?
usando o verbo passen, estrutura de pergunta, tá? Tá bom pra você na segunda? Como é que seria? Cláudia, am Montag passt dir gut? Quase. Por ser uma pergunta, o que é que tem que vir primeiro? Digita aí, Cláudia, de novo. E quando vocês escreveram as perguntas, agora há pouco, eu falei que primeiro vem a palavra e logo depois vem uma outra palavra. Ich muss leider gehen. Oh, Shada. Eu também, eu tenho que ir daqui a pouco, vou dar aula 5 horas. A gente tem mais 4 minutinhos. 4 minutos. O tempo passa rápido, eu quero fazer a live de meia hora. Quando vê, passa bastante, dá 1 hora e eu não percebi. Mas é porque a gente vai bater um papo aqui bom, né? Então vamos lá, gente. Como é que seria? Es war so toll mitzumachen. É muito bom quando você está aqui também, que você participa. Obrigado, viu? Até a próxima. Eu vou tentar manter segunda, quarta e sexta, 16 horas, no horário de Berlim. Ich habe gleich Feierabend. Beleza, curte aí seu final de expediente. Descansa, né, se você estiver cansado, enfim, ou então sai para beber, eu não sei o que você quer fazer, mas tenha uma excelente sexta-feira. Passt dir am Montag? Ganz genau. Cláudia, exatamente isso aí, ó. Passt dir am Montag? Isso aí nada mais é do que, segunda-feira tá bom para você? Entende, gente? Então é muito importante. Passt dir am Montag? Bis dann, viel Spaß bei Lernen. Sehr gut, danke sehr. Passt dir am Montag? Exatamente. Ou seja, segunda-feira tá bom pra você? Exatamente, Cláudia. Muito bom. Agora vamos escolher um outro dia, só pra gente finalizar. Faltam 3 minutos pra eu dar aula. Vamos escolher um outro dia agora aí, gente. Ó. Tá bom pra você na quarta? Quem é que pode escrever aí agora? Ó? Tá bom pra você na quarta? Ana falou que só bebe água e café. Muito bom, mais saudável, né? E aí, gente, como é que fala? Tá bom pra você na quarta? Pega a mesma estrutura que a Cláudia escreveu ali, ó. A Nath digitou aqui. Passt dir am Montag, correto, né? Rola, tá bom pra você na segunda. E como é que seria? Tá bom pra você na quarta? Como é que seria? Gute Besserung und bleib gesund. Danke. Ja, das brauche ich, auf jeden Fall. Das brauche ich. Leider will ich heute ausgehen. Passt dir am Mittwoch? Exatamente, Márcia. Passt dir am Mittwoch, Ellie também. Valeu, Ana, até mais. Passt dir am Mittwoch? Exatamente. Exatamente. Gente, então a gente vai encerrando por aqui, beleza? Muito obrigado pela presença de vocês. Eu tô vendo que algumas pessoas que estavam na live, nas lives anteriores estão aqui de novo. Que bom que vocês estão gostando. Nath respondeu aí, passt dir am Mittwoch? Exatamente, correto. Passt dir am Mittwoch. Muito bom. Eu vou tentar manter essa live aqui 3 vezes por semana, né? Tipo, segunda às 16 horas, né? Horário de Berlim. Segunda, quarta e sexta. Vou tentar manter. Isso, porque eu tô gostando. A gente vai se aproximando. Eu não era de fazer live, né? Porque, nem sei porquê. Eu não era de costume, né? A gente faz uma vez, aí gosta, e aí começa a fazer. Então eu tô gostando dessa... É muito massa esse contato com vocês. E tem tanto tema que a gente pode trabalhar, né? Nossa senhora, o que não falta é tema pra gente ficar conversando aqui em alemão, né? Então, gente, brigadão, viu? Até segunda-feira, às 16 horas, no horário de Berlim. Valeu demais. Tschüss, gute Besserung, vielen Dank. Sehr gerne, Ellie. Então, gente, beijão pra vocês. Já deu 5 horas. Até mais, viu? Grande abraço e beijo. Valeu.